Seja bem-vindo a mais um relato misterioso e arrepiante. Hoje, você será apresentado a uma apavorante história que aconteceu em Houston, Mississippi, no verão de 78, quando o protagonista, com apenas 8 anos, viveu um evento que ainda assombra sua mente. Uma reviravolta sombria, uma noite iluminada pela lua cheia e uma criatura inexplicável cruzando o caminho da sua família. Preparem-se para entrar nessa jornada arrepiante conosco. Minha história aconteceu em Houston, Mississippi, e me assombra até hoje. Em 1978, eu tinha apenas 8 anos, mas as lembranças desse evento persistem como sombras em minha mente. Estávamos no início das férias de verão, uma semana de euforia e liberdade. Eu e meu irmão, ele 3 anos mais velho, mal podíamos conter a empolgação por não precisarmos irmos para a cama às 8 da noite. Era verão, afinal. Por sorte, um homem bateu à nossa porta por volta das 7 da noite. Ele pediu ao meu pai uma carona até o rodeio nos arredores da cidade. Um novo emprego o esperava lá, mas os detalhes eram vagos e desinteressantes para uma mente infantil. Suplicamos ao pai que nos deixasse acompanhá-lo. Adorávamos viajar na caçamba da caminhonete, especialmente à noite, e aquela era uma noite iluminada pela lua cheia. Relutantemente, o pai consentiu. Contudo, ao retornarmos para casa, depois de deixar o homem, foi quando a atmosfera se tornou arrepiante. Enquanto a caminhonete se aproximava de uma imensa casa de tom rosado, situada em um terreno vasto e separado da estrada por uma cerca, vislumbrei o que parecia ser um cão gigantesco correndo pelo campo verdejante em nossa direção. Minha atenção foi capturada pela dimensão incomum da criatura. Não seria algo extraordinário em 78 ver cachorros perseguindo veículos, mas quando esse ser alcançou a cerca, algo surpreendente ocorreu. Saltou sobre ela, pousando nas 4 patas, apenas para erguer-se sobre 2 pernas, continuando a correr na perfeição de um ser humano. Em um instante, encontrou-se lado a lado com nossa caminhonete. Meu pai dirigia, eu estava na caçamba da caminhonete, mais próximo da criatura, e meu irmão ao meu lado, estranhamente fixado no lado oposto da estrada. Eu estava paralisado pelo medo, capaz apenas de fechar e abrir os olhos, balançando a cabeça. Aquela criatura, coberta por pelos acinzentados, tinha algo de humano, mas não totalmente. Seus olhos negros cintilavam à luz da lua, e seus movimentos eram sinistros. Seu olhar alternava entre meu pai, meu irmão, e finalmente se fixava em mim. Com sua mão esquerda, ela me chamava para aproximar-me. Fechei os olhos, sacudi a cabeça freneticamente na tentativa de acordar desse pesadelo. A criatura, percebendo minha resistência, movimentou-se sob o único poste de luz naquela estrada deserta, como se quisesse provar que era real. Aquele poste tinha pelo menos 6 metros de altura, destacou por alguns segundos que pareciam uma eternidade. O corpo da criatura cobria 2,5 metros a 2,7 metros do poste de luz. O rosto, não totalmente humano, murmurava palavras para mim enquanto continuava a me chamar com uma expressão frustrante. Nada se assemelhava a um macaco, nada a um homem, exceto pelo nariz largo e pelos lábios em movimento. Poderia facilmente ter me alcançado na parte de trás da caminhonete, já que a borda do quintal estava a pelo menos 20 metros da estrada. Continuou chamando até que a caminhonete desapareceu de vista. Só recuperei plena mobilidade e fala quando a caminhonete finalmente parou na frente de nossa casa. Relatei para meus pais o que vi, mas o pai afirmou não ter presenciado nada. Entretanto, meus pais, profundamente religiosos, reconheciam que eu não inventaria uma mentira absurda. Limitaram-se a dizer que era um espírito e que eu precisava orar. Contudo, a pergunta que minha mãe fez ao meu irmão permanece como um enigma sombrio até hoje. Ela indagou: "Você estava sentado bem ao lado dele. Por que não viu nada?" Meu irmão respondeu: "No campo do lado oposto da estrada, ele estava assustado com o gigante leão branco africano perseguindo a caminhonete. Com 8 anos, eu havia assistido televisão o suficiente para saber que no Mississippi não havia leões brancos africanos. Portanto, minha pergunta persistirá eternamente. Seriam 2 criaturas,
E aquilo foi uma tentativa de emboscada? Estamos chegando ao final de mais um relato insólito. Se você também ficou intrigado com esse encontro assustador, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho horripilante. Mas as histórias misteriosas não acabam aqui. Temos muitos outros casos surpreendentes e inexplicáveis para compartilhar. Então, depois de se inscrever, não deixe de conferir os outros depoimentos enigmáticos do nosso canal. Juntos, vamos explorar os mistérios do oculto e do desconhecido. Fiquem bem e até o próximo vídeo.